Estamos de volta mais uma vez, através da palavra de Deus, para a primeira coisa que Zaqueu fez na busca de encontrar o valor da alma. Se você ler o texto que eu citei aqui, sugestionei de Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10, você vai entender o que nós estamos falando a partir de agora. Se você não leu, por favor, pegue sua Bíblia, ainda há tempo. Nós estamos no comecinho desse capítulo, desses 10 versículos, nós temos aqui 6 coisas que Zaqueu fez para encontrar o valor da alma. Então, volte-se para a Bíblia, por favor, leia tantas vezes puder no dia, tente por si mesmo tirar, através da leitura e meditação desse texto, algumas coisas que Zaqueu fez. Se você acertar, tudo bem, se não acertar, a Bíblia Sagrada nos acerta. É a palavra de Deus que nos acerta. Nós não somos certos em nada. Acertamos quando acertamos a palavra de Deus e com a palavra de Deus. Não se preocupe com a leitura, leia apenas. Esse é o primeiro passo para compreender a Bíblia. Leia apenas. Nós estamos aqui trazendo em forma de estudo esses 10 versículos enriquecedores que vai nos enriquecer muito, especialmente em se tratando de como encontrar o valor da alma. Zaqueu é um grande exemplo nesse sentido. Zaqueu era um habitante de Jericó, você deve ter lido no texto, logo nos primeiros versículos. No primeiro versículo, versículo 10, ele era, aliás, versículo 1 do capítulo 19, ele era um habitante de Jericó. E Jericó era uma cidade importante na época, inclusive uma das primeiras cidades habitadas, embora dividido ali em 2 povos, mas uma cidade que tinha um grande fluxo de pessoas e era uma cidade muito influente, especialmente por estar bem próximo ali da Palestina, ou seja, do Rio Jordão, na Palestina, aquele rio que cruzava aquelas terras fazendo férteis e enriquecendo aqueles lugares. Rio Jordão foi o lugar onde João o Batista iniciou a sua profissão de batismo. Os seus primeiros batismos foi realizado no Rio Jordão. E parece-me que, pelo que eu entendo, ele realizou todos eles no Rio Jordão. Inclusive, ele batizou os discípulos do Senhor Jesus, todos os discípulos e todos os apóstolos foram batizados por João o Batista, e depois Jesus esteve ali muitas vezes também, pregando e realizando o batismo, porém não em Jericó. Mas queremos trazer aqui o assunto que queremos aprender. Como descobrir o valor da alma. Vamos descobrir isso aqui na vida desse pequeno, grande homem de Jericó, chamado Zaqueu. Voltando para o texto de Lucas 19, versículos de 1 a 10, eu quero começar com o versículo 1 e o versículo 2. Aquilo que você já leu com certeza, ou com certeza vai ler, porque isso eu creio que vai estimular a sua vontade de ler esse texto, porque é muito importante, porque aqui nós temos 6 princípios usados por Zaqueu, como descobrir o valor da alma. Vejamos, verso 1 e 2. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Aqui um detalhe importante para você que está lendo esse texto, em casa ou junto comigo, Jesus entrou em Jericó e ia passando. Vamos falar sobre isso depois. Verso 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. A primeira informação que temos aqui de Zaqueu, através do escritor Lucas, o servo do Senhor, é que esse homem era morador em Jericó, ele era um profissional do governo, do alto calão do governo, ele era um chefe dos publicanos, quer dizer, cobradores de impostos, mas ele era também um homem rico. É o que a Bíblia Sagrada nos informa. Portanto, Zaqueu, esse personagem de tamanha influência, ele agora vai nos dar uma grande lição como descobrir o valor da alma. 6 coisas que ele fez. Primeira coisa que Zaqueu fez está no versículo 3. Eu quero ler apenas a parte A do verso. Lembrando que em cada palavra, em cada letra, em cada frase, em cada versículo, em cada texto da Bíblia Sagrada, por trás de tudo isso, há pedras preciosíssimas que, como garimpeiro, precisamos garimpar, descobrir, trazer e aplicar às nossas vidas, a fim de que sejamos ricos na graça e no conhecimento.
Esse é o conselho bíblico. Estamos fazendo isso agora, estudando o texto de Lucas 19, versículo 3. É claro, de 1 a 10, mas especialmente agora o versículo 3. E procurava ver quem era Jesus. Quem procurava ver quem era Jesus? Zaqueu. Se você ler o capítulo 15 de Lucas, você vai encontrar ali perdidos e achados. E tudo aquilo que foi perdido em Lucas capítulo 15, você vai ver um empreendimento muito grande da parte daqueles que procuravam para encontrar o que havia sido perdido. O resultado era grande alegria, grande festa, regozijo entre a família e até entre os seus vizinhos. Portanto, Zaqueu estava no caminho certo. O primeiro passo para a pessoa que quer descobrir o valor da alma é procurar quem é Jesus. Quem é esse Jesus que eu estou falando? Quem é esse Jesus que você já ouviu tanto falar? Quem é esse Jesus que nós vamos continuar falando? Quem é esse Jesus que nasceu, que viveu, que morreu, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu-se ao céu, assentou-se à destra do trono de Deus e um dia prometeu voltar para nos levar para os céus? Quem é esse Jesus? Zaqueu tinha razão. Procurava ver quem era Jesus. Por favor, não esqueça desse primeiro passo na vida de Zaqueu, porque quem começa de lá para cá vai terminar daqui para lá e vai chegar desapontado no fim da caminhada sem entender absolutamente nada. A Bíblia tem uma regra como se compreender a própria Bíblia Sagrada. Portanto, Zaqueu está aqui procurando saber e conhecer quem era Jesus, o primeiro passo que precisamos dar quando precisamos entender o valor da alma. Se lembra de Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, o que disse Jesus? Aquele que busca, acha, aquele que bate, abre, buscai e achar, buscareis e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedir e ser-vos-á dado, é o que Jesus Cristo disse para aqueles que estão buscando o valor da alma. Provérbios capítulo 2, versículo de 1 a 6, se lembra o conselho de Salomão para o seu filho? Se não leu, por favor, lê em sua Bíblia e tira as suas conclusões. Jeremias 29, verso 11 a 14, Deus deixa ali muito claro dizendo que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pelo que eu vejo, Zaqueu estava dentro do princípio bíblico para descobrir o valor da alma em Jesus. E ele primeiro queria conhecer o personagem do grande valor da alma, que é Jesus, aquele que enriquece a nossa alma espiritualmente. O profeta Isaías também escreveu no capítulo 55, versículos 6 e 7, buscai ao Senhor, aí é uma ordem de Deus, buscai ao Senhor, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Sabe que Zaqueu fez exatamente isto? Nos próximos passos que ele vai dar aqui, segundo a Bíblia Sagrada, ele vai fazer exatamente isto. Ele vai buscar o Senhor enquanto estava perto, ele vai buscar o Senhor enquanto se podia achar, ele deixou todos para trás, correu e descobriu em Jesus o valor da alma. É muito interessante, é muito intrigante esse texto na Bíblia Sagrada, especialmente curioso para aqueles que estão querendo a salvação da sua alma nessa reta final. Zaqueu fez o que Jesus realmente quer que todo pecador faça. O que é que Jesus quer que todo pecador faça? Ele disse em Mateus 18, verso 3, aquele que não fizer e não se converter como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Zaqueu fez como uma criança. Veremos isso na segunda coisa que ele fez. Outra coisa que Jesus disse está em Lucas capítulo 9, versículo 26. Ele disse que aquele que se envergonhar dele, Jesus, e das suas palavras, ele também envergonhará dessa pessoa diante do Pai que está no céu. Zaqueu fez exatamente o que estava no coração de Jesus. Ele fez como criança, ele não se envergonhou, ele fez algo de menino, naquele momento, de criança, naquele menino, de natureza de criança, para voltar, ou seja, para voltar-se para Deus e para conhecer o verdadeiro valor da alma. Zaqueu se encontrava naquele momento. Ao descobrir, ou para descobrir o valor da alma, ele voltava à criancice de novo. É exatamente isso que Jesus quer que façamos. O Senhor te abençoe.
que isso possa ter te impressionado. Essa primeira coisa que Zaqueu fez, não esqueça, procurar conhecer quem é Jesus. Não se pode conhecer quem é Jesus a não ser através da Bíblia. Estamos aqui com a Bíblia aberta, lendo, examinando, comparando e tentando inculcar essa palavra escrita, porém uma palavra espiritual, porque ela é inspirada, ela é inerrante, a única palavra que nós temos no mundo que é chamada por Jesus de a verdade. Vamos orar terminando nossa mensagem de hoje. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por estarmos juntos nesta mensagem. Abençoa a pessoa que do outro lado está me assistindo e ouvindo, ó Deus, a tua palavra. Fala ao seu coração, coloca no seu coração o desejo que o Senhor colocara no coração de Zaqueu de conhecer Jesus se essa pessoa ainda não é salva. Que nós tenhamos a alegria de chegarmos ao fim dessas 6 coisas que Zaqueu fez como grande instrução para a nossa vida e aqueles que ainda não fizeram possam vir a fazer e encontrar a verdadeira felicidade em Cristo, o verdadeiro valor da alma. Eu oro por todas as famílias, que a tua bênção seja derramada sobre cada uma família neste dia, que a tua graça seja suficiente, a tua presença seja real na vida de cada pessoa. Oramos agradecidos no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Eu te aguardo na próxima mensagem para a segunda coisa que Zaqueu fez em busca da descoberta do valor da alma.